Professor, eu quero começar por uma questão mais básica, porque é um assunto que a gente nunca entrou. Eu queria entender, bem para um leigo, o que é a psicanálise? Olha, primeiro eu queria agradecer o convite, né, essa chance de estar aqui com vocês e enaltecer a proposta aqui do canal, do teu programa, né? E diria assim que a psicanálise ela é um método de tratamento de sintomas psíquicos, de sofrimentos mentais, vamos dizer assim, pela palavra em relação, né? Então, falando, lembrando, interpretando aquilo que na nossa fala denuncia, né, a existência de outras vozes em nós, da nossa história, nos nossos sonhos, nossos sintomas, nossas angústias, nossas inibições, né, os nossos padrões de repetição, né? Ou seja, é uma experiência de fala continuada em que os sintomas vão se revertendo e a gente vai descobrindo mais e mais algo sobre o desejo daquela pessoa, algo mais sobre as maneiras dela ser e as maneiras que ela está se impedindo de ser, né? Além disso, a psicanálise é um método de investigação, ou seja, de pesquisa sobre a subjetividade, e ela é posta pelo Freud como uma nova ciência, né? Uma ciência do inconsciente, uma ciência dos sonhos, uma ciência que se inscreveria num quadro mais geral de uma outra ciência nascente à época do Freud, que é a psicologia, né? Então, psicologia e psicanálise, elas nascem, as duas na Alemanha, vamos dizer assim, na mesma época, segunda metade do século XIX, né? E quais são os instrumentos que entram numa conversa sobre psicanálise? Você falou sobre fala, você falou sobre passado, sonho também acaba entrando nessa... Exatamente. Um texto que o Freud considerava assim, o texto fundador do que ele tinha descoberto, chama-se justamente a interpretação dos sonhos, né? O quanto que um sonho pode dizer sobre o que aflige a gente? Muito, muito. E se a análise dos sonhos, a interpretação dos sonhos é um dos recursos fundamentais num tratamento psicanalítico, né? Porque, no fundo, os sonhos partem das nossas inquietudes cotidianas. Ele sempre é desencadeado por queria ter pago aquela conta, não paguei, queria ter dito aquilo e não disse. Nossas pendências daquele dia, portanto, no presente. E ele é o guardião do sono, né? Então, se a gente não sonhasse, a gente acordaria, né? Ela mantém a gente dormindo. Para a gente continuar dormindo, essas pendências, elas vão se ligar com pendências da nossa história, né? Então, coisas que a gente não fez, que a gente não pôde fazer, que não deixaram a gente fazer, e isso vai, então, do presente momento até o passado, às vezes mais longínquo, né? Da infância, e vai tocar naquilo que, vamos dizer assim, ficou negado, né, nessa história, em geral, aspectos ligados à sexualidade, à repressão, à agressividade, à hostilidade. Bom, esse processo regressivo, né, de ser do presente para o passado, ela vai chegar um momento em que ela encontra um certo ponto máximo, né, de memorização. E daí o aparelho psíquico se inverte e aqueles pensamentos se transformam em imagens. Já pensou que o sonho é uma espécie de cinema que a gente se cria? Ou seja, tem uma passagem misteriosa da memória, do pensamento para a imagem. Essas imagens, elas são, assim, realizações daqueles desejos que estavam à espera na forma mudada, né, para essa outra gramática, para esse outro material de linguagem, que são as imagens. Por isso o sonho é enigmático para quem sonha. Diz, olha, é estranho, por que eu sonhei com isso, com essa pessoa? Por que aconteceu essa coisa absurda no sonho? Porque a gente já tem que, vamos dizer assim, se enganar para continuar dormindo. Senão, esse trabalho de ligação das pendências terminaria num ponto de angústia que é acordar a gente. Então, essa deformação simbólica, ela é muito útil para a gente entender como aquele sujeito esconde de si o seu desejo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre psicanálise com Christian Dunker. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Tem outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!